diferença que existe hoje, se a gente pode estabelecer uma diferença entre a política pública de produção e a política pública de difusão cultural. Eu vejo que existem muitos projetos, e basicamente a maioria dos projetos fala de produção, fala de fomento, fala de auxílio para que as pessoas possam criar a sua cultura, ou fazer a sua cultura, mas eu acho que, em geral, existe uma deficiência grande de todos os governos no que diz respeito à efetivação de espaços de difusão cultural. Por quê? Porque, hoje em dia, as novas tecnologias, elas propiciam uma verdadeira revolução cultural nas periferias das cidades. Tem cultura sendo produzida em todo lugar, e o acesso a essa produção cada vez mais barato, mais fácil para todo mundo. E, ao mesmo tempo, você vê que faltam espaços para essa cultura se manifestar, se difundir. E isso está ligado com uma cadeia econômica enorme, que poderia ser muito bem apoiada e enfatizada, que tem a ver com o que foi dito na mesa, tem a ver com a geração de empregos para os jovens, tem a ver com espaço para os produtores e os artistas se manifestarem, tem a ver com, ou seja, uma movimentação da economia. A segunda colocação que eu queria fazer, pegando o gancho sobre exatamente economia da cultura, é saber por que ainda não se tem um PIB da cultura. Eu acho que tem muitas pesquisas que falam sobre impactos econômicos em diversas áreas, mas eu sinto que para a política cultural ser efetivamente valorizada, para que os orçamentos aumentem nos governos, orçamentos para a cultura, é necessário que se tenham estudos sobre o impacto econômico da cultura, seja da música, do cinema, de todas as áreas. Recentemente a gente teve falando de cultura alternativa, cultura jovem, cultura nova, cultura emergente, a gente teve um ótimo exemplo disso. Se discutia muito o cancelamento da parada gay na Avenida Paulista, a transferência da parada gay para outro lugar que não a Avenida Paulista. De um dia para o outro, a coisa mudou. Por quê? Porque os hotéis da região da Avenida Paulista se mobilizaram para calcular o tamanho do investimento, o tamanho do dinheiro que gerava aquele evento em torno daquela região e o quanto que gerava esse evento para a cidade de São Paulo. Quando a cifra apareceu no jornal, aconteceu um movimento contrário. Acabou a discussão sobre tirar a parada gay da Paulista. A parada gay foi mantida e, pelo contrário, foi todos os órgãos, municipal, estadual e federal, todos os órgãos começaram a apoiar o evento, falando, poxa vida, é muito importante para a cidade. Eu acho até que teve impacto contra a homofobia isso. As pessoas falam assim, não, é importante, então temos que dar muita grana, então temos que valorizar. Esse tipo de dado ajuda ou não ajuda para formatar a política cultural? É bom ou não é bom para a gente conseguir melhores orçamentos para a cultura? E o terceiro ponto é sobre a web. Qual é o impacto da internet, das redes colaborativas e como essas redes podem ser usadas para difundir não só a cultura, serem usadas para a democracia participativa, serem usadas para melhorar a comunicação entre poder público e cidadão. E para finalizar, eu queria complementar a manifestação do nosso companheiro da juventude. Minha opinião sobre entidades representativas é a seguinte: eu acho que a juventude do PPS tem que esquecer todas as UNES, UES, tem que esquecer tudo isso e seguir o exemplo do nosso vereador. Você vê, ele representa uma parte da população, ele é músico, através do comportamento jovem, comportamento de determinada parcela da juventude. Talvez se a juventude do PPS focar suas ações em torno dos grupos de comportamento jovem, a gente possa romper com essas besteiras de entidades que não representam nada e que, na verdade, não adiantam mais nada. Era só isso. Obrigado. Eu só queria destacar, com relação ao que você falou, Swing, a questão da referência do jovem. Tive muitas vezes lá nas favelas do Rio de Janeiro, Vigário Geral, Parada de Lucas, Complexo Alemão, acompanhado pelo Júnior, que é o coordenador do grupo Afro-Reg do Rio de Janeiro. E lá é nítido isso, que é onde tem a rua, ali onde se concentra o tráfico de drogas, é o lugar mais badalado, mais bacana da favela. É onde estão as meninas mais bonitas, é onde estão os carros mais legais, é onde eles encontram os aparelhos eletrônicos mais interessantes, que é onde são vendidos.
são aparelhos roubados. Então é um trabalho de Sísifo a questão do Júnior conseguir, ali junto com a Afrorec, tirar essa população do tráfico. E como ele consegue isso? Né, só para contribuir para o debate. Mostrando que é possível você ser bem sucedido sem participar do tráfico. Então, abrindo o show do Rolling Stones, é bacana, pô, o cara é amigo do Rolling Stones. Então, quando eles viajam para a Europa para fazer alguma conferência, uma coisa, eles compram os tênis mais bacanas, eles propositalmente sobem a favela com aquele tênis mais legal, que vira referência. Fala, pô, mas como esse cara não é traficante, como que ele consegue ter isso? Né? Então, eu acho muito bacana quando você cita isso, Soninha. Parabéns, essa questão da referência para os jovens. Obrigado. Apresentado a Soninha assim, para a juventude do PPS, ter uma candidata própria a prefeita, e ainda mais a Soninha, é uma realização que todos os jovens, que nenhum outro partido tem o que a juventude do PPS, ou para os próprios militantes do PPS têm hoje. Agradeço a todos aí.